Agora que você já conhece as principais estruturas do coração, vamos entender como ocorre o ciclo cardíaco. Antes, vamos ter em mente que quando usamos o termo sístole, nos referimos à contração, e o termo diástole é referente ao relaxamento. Ocorre tanto em ventrículos como em átrios. Vamos iniciar nosso entendimento do ciclo cardíaco na fase de enchimento ventricular. Mas em qualquer fase que vocês comecem, a ordem sequencial dos eventos será a mesma. Então, no primeiro momento, as válvulas pulmonar e aórtica, também conhecidas como semilunares, por onde o sangue é ejetado pela aorta para os tecidos e da artéria pulmonar para o pulmão, essas válvulas ou valvas estão fechadas. E as valvas atrioventriculares, ou seja, as que separam os átrios dos ventrículos, do lado direito, a válvula tricúspide, e do lado esquerdo, a mitral ou bicúspide, estão abertas. Nessa imagem, vemos que exatamente as valvas atrioventriculares estão abertas e as semilunares fechadas. Na parte inferior da imagem, vocês podem acompanhar as ondas do eletrocardiograma, mas não será o foco dessa aula. Inicia-se a fase de enchimento ventricular, onde o período de enchimento rápido ocorre no primeiro terço da diástole, com a passagem de 70% do volume de sangue dos átrios para os ventrículos de forma passiva, ou seja, sem qualquer tipo de contração. Observem nas setas pretas da imagem que tanto átrios como ventrículos estão em diástole, ou seja, relaxados. A velocidade de enchimento cai e o sangue vindo das veias continua a encher os ventrículos até 80% do seu volume, o que nos leva à próxima fase de sístole atrial. Para que os 20% que falta do volume sanguíneo consiga chegar e preencher os ventrículos, o átrio precisa se contrair, marcando a sístole atrial. Destaco que o volume diastólico final, ou seja, o volume de sangue que está no ventrículo antes da sístole ventricular, em condições normais fica em torno de 120 ml. Com o enchimento ventricular, há um aumento de pressão dentro dos ventrículos que fazem as válvulas atrioventriculares se fecharem. Aqui também é o início da sístole ventricular, ou seja, sua contração. No momento em que as válvulas se fecham, é onde identificamos o som da primeira bulha cardíaca. Sabe o tum-tum do coração? Digamos que é o primeiro tum, é este primeiro som. Notamos então que o volume nos ventrículos fica constante por um momento. As válvulas semilunares se abrem e inicia-se a fase de ejeção do sangue, onde 70% do volume é ejetado na fase rápida e o restante em fase lenta, marcando o fim da sístole, onde seu volume sistólico final em condições normais fica em torno de 50 ml. Inicia-se o relaxamento dos ventrículos e a pressão intraventricular começa a reduzir e há aumento de pressão nas artérias aorta e pulmonar. E para que o sangue não retorne aos ventrículos, as válvulas semilunares se fecham devido a essa diferença de pressão. E aí ouvimos o som da segunda bulha cardíaca. Notem que todas as válvulas nesse momento estão fechadas. O ventrículo segue relaxando e seu volume por um tempo não se altera, marcando o relaxamento isovolumétrico ventricular e dando início novamente à primeira fase da diástole, onde inicia o enchimento dos átrios e as válvulas atrioventriculares se abrem para iniciar um novo ciclo. Agora vocês conseguem ver em sequência todas as fases do ciclo cardíaco. Tente falar em voz alta os principais eventos que ocorrem em todas essas fases.